Olá, bem-vindos a essa aula onde vamos falar um pouco de aplicações em aprendizado por reforço. Vocês se lembram das últimas aulas, nós falamos um pouco da equação de Bellman, falamos de Markov Decision Process, falamos do K-Learn, e agora vamos falar um pouquinho das aplicações. Vamos pensar numa atividade comum, como, por exemplo, preparar um café da manhã. Essa tarefa é realizada por meio de passos que nós já conhecemos, já aprendemos. São tomadas de decisões subsequentes e que a gente não percebe. Utiliza uma série de leituras do ambiente. Também não temos que concentrar em realizá-las. Então, será que essa atividade de preparar um café da manhã é trivial ou é complexa? O que vocês acham? Vamos analisar aqui. Se a gente olhar mais de perto, tem processos complexos envolvidos? Vamos analisar. Uma rede complexa de comportamentos condicionais e relações interligadas entre objetivos principais e secundários. Isso acontece. Tomadas de decisão subsequentes também acontece. Encadeamento de ações que alteram o ambiente acontece. Leitura e análise do estado do ambiente por meio de sensores, aí a gente pode lembrar dos olhos, ouvidos, mão, ok? Controle de uma série de movimentos ordenados e articulados de olhos, mãos, braços, perna e cabeça. Então, como a gente já falou no início da nossa disciplina, da nossa aula, a gente trabalhou com redes neurais, são baseadas na forma como o ser humano pensa. E se eu falar que um processo de fazer um café da manhã é um processo simples, eu estaria mentindo, porque tudo que o ser humano faz tem uma certa complexidade pela sua capacidade de fazê-lo. Então, o processo de preparar esse café da manhã, ele envolve julgamentos rápidos, realizados continuamente, de modo que cada passo do processo seja guiado por um objetivo específico que nos leva a outros objetivos. Então, enquanto uma pessoa prepara o café da manhã, ela está obtendo e analisando informações sobre seu próprio organismo, tais como nível de fome, necessidades nutricionais e preferências alimentares. Então, a gente está de olho no ambiente, a gente está pensando no que seria bom para a gente. Então, a gente precisa fazer essas análises. A gente precisa analisar também as receitas, decidir se a gente está chegando perto do objetivo de ter o café concluído ou não. Temos nossos objetivos secundários que a gente talvez precise perseguir também para atingir o objetivo principal. São várias ações que estão interligadas e o que a gente realmente quer é ter o café da manhã preparado. Da mesma forma, a pessoa analisa o estado do ambiente com todos os ingredientes da receita para decidir se está perto ou não de concluir os objetivos secundários e, por fim, o objetivo principal. E esse objetivo consiste em se alimentar. Qual a recompensa total obtida? Eu não vou ter mais fome naquele momento. E qual a melhor política, ou seja, as melhores ações a serem tomadas? Aquelas que levam a um preparo rápido. Então, esse exemplo ele apresenta detalhes de nível mais baixo de um único processo executado do início ao fim com objetivo final específico. Agora a gente pode pensar em outro processo, analisando em um nível mais alto, dessa vez para tomada de decisões, onde diferentes objetivos eles podem estar envolvidos, assim como diferentes recompensas. Vamos pensar num cenário de uma pessoa que precisa tomar alguma decisão. Se permanece como está, se realiza uma mudança que, por sua vez, depende do seu estado atual. Então, vamos olhar esse cenário aqui. Quais são os fatores envolvidos em cada estado? Observem que eu tenho o estado de desempregado, está indústria, ensino médio, universidade. Então,
qual que é a melhor política? A gente vai ter que interagir com o ambiente e decidir qual vai ser a melhor política, entender todo o cenário. Eu posso estar no estado de desempregado, posso passar para o estado de trabalhar na indústria, posso passar para o estado de ir para o ensino médio, posso passar para o estado de ir para a universidade. E aí você tem suas recompensas e tem suas transições que a gente precisaria analisar. Aqui eu tenho alguns artigos, alguns assuntos interessantes, que se vocês tiverem um tempo, vale a pena dar uma olhada. Então nós temos um primeiro artigo aí que fala de um sistema multiagente baseado em aprendizado por reforço para controle de sinais de tráfego de rede. Então eles tentaram projetar um controlador de semáforo para tentar resolver um problema de congestionamento, e esses testes eles mostraram resultados superiores a métodos tradicionais que já tinham sido utilizados. Então eles utilizaram a aprendizagem por reforço para fazer um controle na rede de tráfego de 5 cruzamentos, definiram um vetor de 8 dimensões e assim por diante. A gente tem o endereço aí no slide. Se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma olhada nesse artigo, que ele é bem interessante, assim, bem mais completo. Aqui é a figura do agente do controle de tráfego. Ações de um robô. Esse artigo também é bem interessante. É um trabalho onde os pesquisadores treinaram um robô para aprender políticas de forma a mapear imagens de vídeo brutas para fazer ações desse robô. Então eles alimentaram uma CNN, uma rede convolucional, e as saídas foram os torques de motor. E a aprendizado por reforço era pesquisa de política guiada para gerar dados de treinamento provenientes de sua própria distribuição de estado. Bem interessante. Nós temos um outro aqui que é configuração de sistemas web. A configuração de sistemas web, elas são baseadas em parâmetros. Tem mais de 100 parâmetros configuráveis, e esse processo de ajuste ele requer um operador qualificado. Então eles fizeram uma tentativa de fazer a reconfiguração autônoma de parâmetros de sistema web multicamada em ambientes dinâmicos baseado em virtual machine. Esse problema é um problema de MDP finito, Markov Decision Process finito, porque a gente tem os parâmetros, 100 parâmetros aí definidos. Então, os autores utilizaram o algoritmo de K-Learn para executar a tarefa. Esse aqui é bem interessante também, vale a pena dar uma olhada, principalmente para os desenvolvedores ou as pessoas que fazem configurações aí diversas. Nós temos um outro de jogos, onde aplica-se também a aprendizagem por reforço. Foram 2 jogos, o AlphaGo e o AlphaGo Zero. O AlphaGo ele foi treinado com inúmeros jogos humanos e alcançou um desempenho super-humano. Ele usa uma rede de valor e pesquisas de árvore Monte Carlo na sua rede de políticas. Mas aí eles foram além, eles criaram o AlphaGo Zero, que parte do zero. Ele faz um treinamento autônomo e faz todos os jogos de forma sozinha. Ou seja, ele parte do zero. Bem interessante também. Nós temos um outro aqui de aprendizagem profunda e aprendizagem por reforço. Ele trabalha com o DeepMind para combinar uma CNN, uma rede convolucional, com a Reinforced Learn, ou aprendizagem por reforço. Então é um cenário onde ele através do jogo com Atari, ele faz a combinação de redes neurais aí. Bom, nessa aula a gente abordou alguns exemplos de aprendizagem por reforço e eu indiquei alguns artigos. São artigos interessantes para quem quiser aprofundar um pouco mais nas diversas utilizações do Reinforced Learning ou aprendizagem por reforço.
Na próxima aula, nós vamos falar um pouco do Deep Q-Learn. Aguardo vocês lá e obrigado.